invocar a inspiração superior e ingressarmos nessa atividade que para nós é uma conversa amiga, que estamos aqui com pessoas muito queridas, o Alberto, a Sandra. Isso vai ser uma conversa, mas uma conversa alinhada e em sintonia com o mundo superior, para que a gente possa recolher de lá os recursos indispensáveis para a nossa jornada. Então, Divino Mestre, nós pedimos a Tua especial proteção nesse momento, para que a nossa conversa reflita os propósitos do encontro, que as nossas mentes e corações estejam em sintonia com os Deus benfeitores, e que esse encontro de agora possa deixar lembranças e diretrizes para as nossas ações futuras. Ampara cada um de nós, e que essas bênçãos se estendam aos familiares e entes queridos de cada um de nós. Que assim seja, Mestre. Bom, Alberto, você falou hoje de manhã sobre os adversários do bem. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o enfoque, na sua percepção, dos adversários do bem que residem dentro de nós. Na sua experiência, inclusive lidando com o sofrimento humano, no consultório, o que você, no momento hoje, que você acha que são os grandes adversários dentro de nós? Como nós somos uma sociedade interna, há elementos litigantes, facções. Pegando a metáfora de Jerusalém, nós temos dentro de nós mesmos vários bairros, que nem sempre a transitação entre eles se faz facilmente. Temos cristãos, temos árabes, temos judeus, e nem sempre eles conseguem fazer uma interação que possa ser saudável. Aqui e acolá há interdições. Lidar com os nossos inimigos internos é poder mediar conflitos de áreas que não são sinérgicas dentro de nós mesmos. Áreas que a cabeça pensa, mas a ação contradita. A emoção quer, mas o instinto puxa para o outro lado. A inspiração vem numa direção positiva, no entanto o corpo não atende. Então eu vivi uma experiência, aí vai um compartilhamento, traduzindo agora nesse viés que me veio aqui enquanto análise. Eu vivi exatamente uma experiência pessoal que eu quero compartilhar em novembro do ano retrasado. A vontade de trabalhar, os convites são inumeráveis, e numa mudança de agenda eu marquei um evento em 2 lugares bem próximos. Um era Santa Catarina, o outro era o Amapá. Negociei com o presidente, nosso amigo Felipe, e ele me abriu mão do sábado. Então eu fui Santa Catarina, sábado em Santa Catarina, 19 horas peguei um voo, fui para Belém, para Amapá. Cheguei em Amapá, 7 horas da manhã, passei a noite viajando, inclusive fazendo uma conexão em Belém de 3 horas, sem poder sair do aeroporto. Cheguei no Amapá, fizemos um seminário até meio-dia, ninguém é de ferro, depois saímos para almoçar. Peguei o avião, fui para Belém, à noite fiz uma palestrazinha no Jardim das Oliveiras, e no final eu fui para o restaurante fazer o dever de casa com a esposa que estava esperando. Quando eu cheguei em casa, eu me senti cansado. Aí eu notei que tinha sido demasiado, numa jornada de um ano intensa e de um semestre não só cansativo, mas estressante. Ao invés de entrar a semana, desacelerar, eu palpicado, trabalhando normalmente, e indo à academia, fazendo a minha atividade física para manter minhas taxas normais, 2 vezes por semana, às vezes 3, normalmente uma. Fui uma vez,
Cheguei no sábado, me impusi novamente, muito embora o corpo estivesse dizendo não. A vontade de botar na agenda os compromissos assumidos comigo mesmo me fez eu ir sábado para a academia. E quando eu estava em torno de meio-dia esperando a minha parceira para fazermos o almoço, ela estava por chegar, eu apaguei e fiquei 6 horas num quadro que neurologicamente chama-se amnésia total transitória. Eu passei 6 horas fazendo as coisas e não me lembro de absolutamente nada. Almocei, conversei, recebi visita, que eu nem lembro dessa visita ter ido em casa. E quando deu 7 horas da noite, eu voltei a mim mesmo, no meu nível consciente, sentindo uma dor de cabeça, olhei para minha esposa, o que foi que aconteceu? Ela disse, eu não sei, você está um pouco diferente. Mas eu pergunto para você, o que é que está havendo? Você diz, está tudo sob controle, está tudo sob controle. A alma é incrível, né? No outro dia eu fui fazer uma ressonância e estava uma lesão transitória, neurológica, caracterizando o quadro de amnésia. Vejam, semana seguinte, para encurtar a história, que já é longa, o neurologista me liberou para uma viagem que tinha no final de semana seguinte. Eu fiz, quando eu voltei, que pude deitar mais relaxadamente, eu dormi 18 horas direto, sem ir ao banheiro e sem usar calça enxuta. 18 horas. Eu me dei conta que eu estava num quadro de estafa. Esse é o inimigo interno. Eu descobri que o Livro dos Espíritos trata a lei do trabalho, mas que o repouso é a lei do trabalho. E de que a gente já não tem mais 36 anos, 30, de que a gente já avançou. Já avançou. Então, harmonizar esses conteúdos internos é absolutamente necessário, porque senão você não consegue fazer um sincronismo. A desarmonização é um mal que paralisa você como uma lei da natureza, dizendo, você excedeu. Então, harmonizar esses conteúdos interiores, ação, emoção, pensamento, intuição, transcendência, para percepção extrasensorial, mediunidade, se for o caso, esses conteúdos todos, dentro de uma relação cotidiana, é um desafio, porque enquanto nós olhamos para o mal que está fora, para quem a gente critica, a gente não está conseguindo se ver. E todas as vezes que a gente vê alguém que nos chama muito a atenção e nos incomoda muito, é porque esse alguém está nos tocando em alguma área da nossa sensibilidade, da nossa alma, que precisa ser revisitada. O inimigo externo fala do inimigo interno, que nós não estamos conseguindo ver, que não é necessariamente um mal, é às vezes um desencontro. Então, estarmos mais atentos, mais perceptivos, para olhar para essa dinâmica interna e ver como visitar esses bairros para promover armistícios, encontros, interfaces, é uma boa medida do bem para esse mal que se revela como um desconforto, que se traduz como um conflito e que às vezes deságua como um sintoma ou como uma doença no corpo físico, se nós não conseguimos observar. Vem o blackout e a gente paralisa, porque é da lei da natureza que quando você está nadando contra a correnteza, você acaba se afogando. Sandra, a gente queria que você fizesse um contraponto, né? Porque acaba que o Alberto toca nessa questão do equilíbrio, né? E a sua fala foi sobre o que fazeis de especial. Então, a gente queria que você pontuasse um pouquinho disso aí, dessa questão de quantidade e qualidade da nossa ação, que você acabou falando um pouco na palestra, né? Na sua experiência aí de movimento, do trabalho espírita, o que você tem a dizer sobre isso? Realmente é uma situação difícil, né? Porque você vê Alberto fazendo umas 6 horas de amnésia, for comigo, eu não volto, meu filho, eu permaneço.
Nós somos almas muito complicadas, né? Eu estou falando de mim, tá? Quando uma pessoa me pergunta assim, tem férias? Eu disse assim, eu aguento 3 dias. No quarto eu entro em pânico. Né? E eu, durante muito tempo, me perguntava isso, né? Gente, quando eu li um artigo do Baldovino, né, traduzindo aí as cartas de Kardec, quando estava lá na praia de Santa Adresse, cartas muito carinhosas e bonitas para Amélie Boudet, eu olhei para o Assis, que é o meu marido, que é o homem mais bonito do espiritismo mundial. O segundo é Alberto, mas o primeiro é ele, tá? Então, eu disse para ele, descobri que até o codificador tirava férias. E aí, como é que a gente fica, homem? Né? Mas, lendo alguns textos de Joana, ela diz que espíritos, por exemplo, da minha qualidade, né? Não conseguem tirar essas férias, não conseguem esse equilíbrio, porque nós somos exatamente os espíritos que andamos desperdiçando as oportunidades. Desperdiçamos tanto que aí nós não nos damos determinados prazeres, que não são prazeres, são necessidades de equilíbrio. O que você nos propõe é exatamente essa reflexão sobre o equilíbrio. Então, nós somos ainda pessoas que carregamos conosco o conjunto dos nossos fardos, da nossa sombra, e que muitas vezes, diante das oportunidades que nos surgem, os convites, né, no caso do Alberto, a mim mesma pessoalmente, né, então a gente tem uma espécie de ânsia interior, de desejo interior de atender, de realizar aquilo que a nossa consciência aponta como o caminho do bem. Mas é preciso desenvolver algo que o Alberto colocou muito bem aqui, na sua experiência, né? O equilíbrio. Então, a questão da família, principalmente, a dosagem necessária para que o nosso compromisso, que não tem apenas uma direção, ele tem várias direções, ele possa ser assumido, ele possa ser atendido. Então, hoje nós entendemos, a partir principalmente de algumas leituras da obra psicológica de Joana de Ângeles, dessa necessidade de buscar esse ponto, né? Então, atender ao trabalho, mas atender também aos filhos, né? Aqueles que Deus colocou na nossa responsabilidade, atender ao trabalho profissional, porque, na verdade, nós somos pessoas múltiplas. Lembro-me da poetisa, né, Florbela Espanca, que dizia, eu sou uma mulher múltipla. Eu sou uma mulher múltipla. Então, tenho que atender milhões de coisas, mas dentro dessas milhões de coisas, é preciso encontrar, né, o feeling, a medida. Eu acredito que esse é um desafio. Penso, por exemplo, quando eu vejo alguém enfrentando uma doença de longo porte, de longo tempo, eu digo, Senhor, será que Tu vai me dar essa disciplina para eu cursar, para ver se eu desacelero, né? Porque eu sou uma menina assim meio acelerada. Então, eu fico pensando, Alberto e Haroldo, que na verdade nós somos espíritos comprometidos em diversos aspectos, mas com certeza um dos aspectos mais importantes é a tentativa de responder às múltiplas solicitações da vida profissional, da vida de espírita, da vida familiar, né? No cultivo de algo que considero hoje um grande desafio, que é superar o ativismo em busca realmente de uma espiritualidade e de uma qualidade de vida com aqueles que caminham conosco no processo evolutivo. Costumo dizer que nós estamos tão marcados pelos nossos delitos, equívocos e erros, que parece que trabalhar no movimento espírita é a nossa faina principal. Então, a gente corre para fazer isso, corre para fazer aquilo, corre para fazer aquilo outro. E a grande pergunta é, e como é que nós estamos? E aí, como é que vai a alma? Né? Como vai o cultivo das amizades? Né? Como é que vai aí o carinho pelas pessoas? Como vai aqui na família os pequenos agrados, as pequenas coisas que, na verdade, se tornam muito grandes? Então, acredito que o nosso grande desafio permanece sendo o do equilíbrio entre aquilo que a gente deve fazer, sob o ponto de vista dos compromissos, mas também o alto compromisso do alto amor, o compromisso, né, do cultivo dessa espiritualidade e, principalmente, o equilíbrio para que as nossas atividades, o nosso ativismo
não termine sendo apenas uma quantidade, né, e colocando em xeque a qualidade da nossa amorosidade, do nosso sentimento de cuidado, da nossa busca de espiritualidade. Atualmente se fala, tem uma coisa interessante que está saindo por aí, em termos de proposta, que é de sentar, por exemplo, os casais em conflito, aí senta o casal homem diante da mulher, ou companheiro diante do outro companheiro, enfim, qualquer que seja a constituição familiar, fique se olhando 4 horas, imagine, né? Se não houver um homicídio ou suicídio, o casamento está salvo, né? Então, o olhar para o outro, né? o olhar para dentro de si, então acredito que a gente, em função desse tempo fast, conforme dizem sociólogos e pensadores da sociedade, né, de modo geral, a gente vive um tempo fast, ou seja, um tempo rápido, em que tudo é muito rápido, tudo é uma loucura, tudo é um corre-corre, né? E nós temos que nos dar o tempo slow, ou seja, o tempo mais da contemplação, né? O tempo mais da meditação, o tempo mais da prece, né? Lembrando, conforme a gente estava refletindo ainda há pouco, no plano espiritual, o tratamento para os desequilibrados é exatamente musicoterapia, prece-terapia, amor-terapia. Então fica, né, para nós a grande lição. Não vamos esperar ser internados no hospital. Esperança vai para começar. Então nós temos que ter hábitos salutares, hábitos de prece, hábitos de repouso, hábitos de congraçamento, hábitos de visitar os afetos do nosso coração, hábitos, né, de usar o WhatsApp, né, para poder saber das pessoas. Eu fiquei tão impressionada quando você disse, eu achei realmente, está sem WhatsApp, está no inferno. Eu tenho certeza que é isso mesmo que você falou certo. Então, a gente tem que ter cuidado das pessoas que cuidam de nós, que nos amam, né? Revisitar paisagens, o amor pela natureza, né? O amor pela arte, o amor pelo outro, o auto-amor, para atingir aquele equilíbrio, né? Considerando que a vida ela deve ser buscada sob o ponto de vista da qualidade, muito mais do que dessa quantidade que muitas vezes representa a nossa própria loucura, o nosso próprio buscar daquilo que nos afeta, mas que na verdade deveríamos buscar com mais qualidade, com mais equilíbrio. Sandra, Alberto, eu fiquei pensando, tenho refletido muito sobre isso, né? E quando eu estava bastante refletindo sobre isso, caiu para mim um versículo, e eu demorei a entender por que esse versículo tinha caído, sabe? Caiu para mim um versículo quando Jesus vai chamar, está no Evangelho, né? João Evangelista para ser discípulo. E o versículo diz que eles estavam consertando a rede. Eu fiquei encabulado com isso, né? Porque a rotina do pescador, aquela coisa intensa, né? E ali eles estavam num momento de parada. Estava ali arrumando a rede. Como o músico que está afinando o instrumento, está trocando as cordas. Aquele momento que você dá uma parada, né? E depois de um tempo eu acho que decifrei por que estava caindo aquilo, né? É que a gente também tem encontros com Jesus quando você se coloca numa posição de quem recebe. Quando você sai da postura do ativismo, né? Porque o problema do ativista, a pessoa que acha que ela tem que estar permanentemente na ação, é que ela não dá um espaço para Deus agir. Então, tem uma parte que nos compete, mas tem uma parte que é de Deus, né? É Ele que tem que fazer, não sou eu. E eu recentemente li um livro de um rabino, né? Chama Newton Bonder, e ele usa uma metáfora assim bonita, até citada pela irmã Ilha lá, né? Ele fala que nós temos dois grandes lagos, né, que são chamados de mar na terra de Israel, e que esses mares são 2 grandes lições, né? Um é o mar da Galileia, ele recebe a água do degelo das colinas de Golã, mas ele se mantém vivo, e foi a maior bacia piscosa do planeta, porque ele entrega a sua água para o Jordão. E o outro mar, que é o morto, só é mar morto
porque ele recebe toda a água do Jordão e não entrega para ninguém. Então ele fala que a vida é você conseguir encontrar um equilíbrio, porque só dá com qualidade quem sabe receber. E só recebe com qualidade quem sabe dar. Então a gente precisa transitar nisso. E às vezes eu fico pensando, né, porque a gente fala tanto assim, ser caridoso, mas a gente não sabe receber caridade. É engraçado, né? Fala assim, ser misericordioso, mas a gente não sabe receber misericórdia. E se você não sabe receber carinho, não sabe receber afeto, se você não sabe receber misericórdia, se você não sabe receber atenção, se você não sabe receber um mimo, você não sabe fazer também. Você não consegue dar, né? Se você só recebe, você vira um mar morto. Então, esse equilíbrio é que é lindo, né? Do mar da Galileia. Ele recebe, mas dá, nessa medida, né? E é bonito isso, porque a gente precisa equilibrar momentos de recepção com momentos de atividade. Né? Um momento em que a gente acolhe, em que a gente está numa postura de braços abertos, e o momento em que a gente está numa postura de mãos abertas para doar. Né? Acho que é um pouco isso. Né? Um pouco. Mas, Sandra, voltando para você, eu vi que você estava citando ali 3 mensagens do Emmanuel, você fez uma costura, isso é muito interessante, porque a sensação que dá do Emmanuel é que ele espalha as coisas na esperança de que alguém depois vai juntar, né, e vai fazer E aí você juntou as metáforas lá de Paulo, e a gente vê o quanto que é importante isso, né, a questão do capacete, da armadura, da espada, desse cuidado conosco mesmo, né? Fala um pouquinho mais disso. Certa feita eu recebi um convite do Paraná, do Centro Espírita de Alfonso Corrêa, para fazer um seminário para trabalhadores espíritas. E acredito que todo trabalhador espírita tem o seu dia também, né, meio trevosino. O que é o dia trevosino? É aquele dia que você pergunta, onde foi que eu amarrei meu jegue? Meu Deus do céu. Porque é aquilo, né? Aquele dia. E eu estava assim exatamente, né, com algumas questões, algumas problemáticas do movimento que me afetam, né? Eu não sou do grupo que consegue ver isso com naturalidade, me angustia. O que significa dizer que se me angustia, eu devo ter participado de muita desgraça ao longo dos séculos. Então, eu disse assim, meu Deus do céu, como é que eu vou falar para trabalhador espírita? Nesse momento eu estou meio conturbada. Já sei, me lembrei exatamente do capacete. Aí eu fui atrás da mensagem, capacete, aí fui atrás da mensagem escudo, que eu sabia que estava em vinha de luz. Mas eu descobri, eu agora, com toda a sinceridade, carinho e amor que eu lhe tenho, data vênia você, que é o grande intérprete de Emmanuel, eu descobri que Vinha de Luz é um livro escrito para trabalhador espírita. Então eu comecei e me deu aquela compulsão, eu li o Vinha de Luz, reli. Então, aquela costura que você se referiu, eu fui fazendo, exatamente. Então, eu tenho, inclusive, o seminário todo pronto em cima disso, né? Eu fiz somente em cima de Vinha de Luz, com a contribuição única de Caminho, Verdade e Vida sobre a espada simbólica. Tem que gravar, né? Está gravado, o pessoal tem aí. Está só guardando. Né? Então, me impressiona muito, no Espírito Emmanuel, o uso das metáforas, né? Então, é uma coisa, assim, para mim, fantástica, né? E ele vai exatamente sempre nos proporcionando essa possibilidade, né, de refletir, de parar, de pensar, né? Porque, na verdade, é o que nós precisamos. Nós temos essa necessidade de trabalhar, de estar no movimento, de desenvolver as atividades, cada um que está aqui, cada um que está nos ouvindo, todo mundo enfrenta dificuldades, né? Mas é exatamente a dificuldade, ela é para nós, a visão, eu não sei se bastante influenciada pela minha própria atividade profissional, eu entendo que a reencarnação é um cenário de aprendizagem. Então, a visualização que eu tenho, reencarnou, você está num cenário de aprendizagem. E os conteúdos existenciais são conteúdos pedagógicos no sentido exatamente das nossas profundas necessidades de evolução. Então, tem gente que se inscreveu na paciência, da disciplina
Ou se inscreveu ou foi inscrito, né? Eu não sei. Então, tem gente que se inscreveu na paciência, foi sorteado. Alguém se inscreveu na dedicação, na abnegação, né? Então, nós estamos cursando as grandes disciplinas, né? E aí, exatamente, conforme a gente orienta para o próprio aluno, cuidado, tem aluno que, para se livrar, para conseguir obter o diploma, se inscreve em 10 disciplinas, né? Enrola em 9, não é verdade? Que o aluno, com todo respeito aos meus amores, que eu acho que a melhor coisa da nossa atividade profissional é o aluno, mas ele é um ser extraterrestre, né? É um ser que descobre todas as possíveis maneiras de nos enrolar, certo? Mas ele, às vezes, ele não está preocupado com a qualidade daquilo que ele está buscando. Muitas vezes a preocupação é o famoso certificado ou diploma, né? Então, nós começamos a descobrir, e eu acredito que a melhor coisa da vida, quando a gente vai caminhando na idade, né? Não é só chegar a se tornar sexagenária, né? Mas é o sentido do envelhecimento do corpo. A melhor coisa, além da fila preferencial e do estacionamento, né, é a desaceleração. Então, a gente entra num processo de desacelerar um pouco, no sentido de uma busca mais exigente, né, da qualidade. Então, eu acredito que nós estamos todos nos nossos cenários específicos de aprendizagens, matriculados nas disciplinas que devemos cursar, com vistas não à nossa diplomação, mas com vistas à nossa aprendizagem. Agora, só falando da metáfora, enquanto você falava da metáfora do mar, lembrei-me, recentemente publicamos também no Mundo Espírita, jornal da Federação Espírita do Paraná, uma mensagem que me chamou muita atenção de um teólogo, eu acho que é católico, sei lá, não sei mais não, um teólogo aí. E aí, ele tem num livro sobre a Bíblia, ele tem uma imagem muito interessante sobre o deserto. Então, eu falei ainda há pouco, né, dessa nossa necessidade de equilíbrio, e eu gostaria de tomar a primeira resposta e dizer, para a gente atingir esse equilíbrio é preciso deserto. O deserto é uma metáfora belíssima dentro do Velho Testamento. Davi fugia para o deserto para se defender, né, das perseguições. Jesus foi ao deserto também. Paulo esteve 3 anos no deserto. Então, estar no deserto é exatamente essa busca, né, do autoencontro, na busca do autoequilíbrio tão necessário. Agora, sem esquecer o que o nosso amado Emmanuel diz: nenhum cristão se julgue na terra, né, como cristão em desfile, em fazer nada, em facilidades. Ele diz, inclusive, que aquele cristão que quer passar a sua vida de cristão em facilidades não percebeu ainda o sentido da mensagem, né? Então, o sentido da mensagem é, de fato, luta, é, de fato, dedicação. Por isso, capacete, sim, cabeça boa, escudo, sim, coração defendido, inclusive, diz ele, dos dardos venenosos, né? E espada, no sentido da nossa, o quê? Da nossa luta e da nossa certeza que estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, desejando o Senhor que nós encontremos o caminho certo, das ações certas, dos sentimentos certos. Alberto, agora para a gente finalizar, né? Está todo mundo com fome, né? E aí nós contamos com a sua compreensão, né? Brincadeira. Alberto, diante de alguém do nosso círculo afetivo que enfrenta uma grande crise existencial, um grande estado de perturbação, na sua experiência, qual deve ser a postura ao lidar com essa criatura? Eu penso que nós somos mobilizados imediatamente a salvar o outro, o que nos gera uma grande desilusão, porque a gente reconhece a nossa impotência, porque nós não conseguimos salvar-nos. Aí a gente tem a impressão que vai salvar alguém que está num estado de muita perturbação, um estado calamitoso, um estado... E, sobretudo, se esse alguém é nosso filho, nosso pai, nosso parceiro, nossa parceira. Eu penso que se nós conseguirmos estabelecermos o nosso autocentramento,
a serenidade indispensável para poder saber como é que a gente chega no outro, para dar a nossa melhor contribuição, talvez já teremos feito muito. Porque um médico, por exemplo, que está diante de um paciente psiquiátrico grave, ele não se aproxima de qualquer jeito dele, não. Ele pode ser assassinado. Ele estuda o paciente. Ele sabe qual é a maior distância, a mais ecológica. Ele sabe quando ele pode chegar um pouco mais ou quando ele deve se distanciar um pouco mais. Se a sua contribuição é apenas o silêncio ou se é uma intervenção de imobilidade, de resgate, uma intervenção medicamentosa para proteger o paciente dele mesmo. Então, se não tivermos serenidade e não tivermos bem conosco mesmo, muito provavelmente nós vamos entrar no redemoinho e vamos nos complicar com o outro. E vamos ajudar menos e vamos nos atrapalhar mais. Ainda vamos acusar o outro de que não quis ajuda, de que a gente foi onerado com isso, com aquilo, contabilizando todas as nossas perdas. Então eu penso que olhai, a proposta de Jesus, eu gosto da proposta de Marcos, o vigiai e orai eu acho que é um reducionismo. Analisai, vigiai e orai. São 3 passos. Analisai, discernir, meditar, refletir, observar. Vigiar, atenção, estar presente, estar junto com, perto ou longe. E orai como arar, como ação. O que é que eu preciso fazer pelo outro? Às vezes é só uma oração, às vezes é uma intervenção, às vezes é um abraço. Mas se eu não estiver antes o analisar e o vigiar, se eu for só por orar, eu corro o risco de fazer movimento desengonçado e me perder numa movimentação de fraternidade ou de pretensa ajuda ao outro. Eu penso que se nós conseguirmos estruturar esses 3 passos que Jesus propõe, nós vamos estar ecologicamente melhor posto para fazermos o melhor que está ao nosso alcance, com a humildade de saber que não depende da gente, de que a gente vai dar a contribuição e de que a parte do outro pertence a ele, e de que há outras demandas que não pertencem nem a mim nem ao outro. E se nós tivermos essa serenidade, nós não vamos sair nem com a frustração de que quem tentou ajudar e não conseguiu, e nem com a indiferença daquele que passa ao largo, isso não é problema meu, isso é confusão do outro, eu não vou me envolver nisso. E assim, nós terminamos a nossa mesa, agradecendo, agradecendo ao Alberto, e esclarecendo que nós não brigamos, né? Teve uma notícia aí de que eu tinha brigado com o Alberto, né? Ainda não, nem ele sabia, a gente não sabia, a gente só ficou sabendo recentemente, né? Agradecer a Sandra, amiga, aos amigos, é sempre tão rico a gente fazer uma exposição, mas ouvir o outro também, entrar na perspectiva do outro, na abordagem do outro. Eu, particularmente, me sinto muito enriquecido com isso, e esse tipo de conversa aqui favorece muito isso, né? A gente percebe que em curtos minutos, nós ficamos só 30 minutos aqui, que reflexões profundas foram feitas, né? Então, um bom almoço para todos, que a gente retorne à tarde com disposição renovada de aprender e melhorar. Um abraço para todos. Muito obrigado.